e pelo próprio exercício da profissão. Realmente, hoje, abrimos esse ciclo com chave de ouro, com a presença do professor doutor Jair Raso, com a palestra Neurociência e Arte, a construção da inteligência ou da estupidez. Doutor Jair Raso, em nome de toda a FENCOM, o nosso muito obrigado. É uma grande honra recebê-lo essa noite. Falar do seu currículo, mesmo resumido, é uma tarefa extremamente, né, desafiadora, mas vamos lá. O professor doutor Jair Leopoldo Raso é médico, neurocirurgião, escritor e diretor de teatro, professor da Faculdade de Ciências Médicas, curador do Teatro Feluma, diretor do Instituto Mineiro de Neurocirurgia e Medicina, neurocirurgião dos hospitais Biocor e da Unimed BH, formado em medicina pela Faculdade de Barbacena, tem especialização em neurocirurgia vascular e da base do crânio na George Washington University, nos Estados Unidos, é mestre e doutor em cirurgia pela UFMG, membro titular da Academia Mineira de Medicina, bacharel em filosofia pela UFMG. A escolha do Dr. Jair Raso se dá em função do brilhante trabalho de humanização através da arte que ele faz até hoje, e principalmente pelo trabalho desenvolvido na Faculdade de Ciências Médicas. E é uma comemoração, um grande presente que hoje ele está nos abrilhantando, de 28 anos da FENCOM, e também da nossa grande amiga Maria Luísa, né, que está aqui presente. Acredito que o olhar humano é fundamental na medicina, e com essa palestra dessa magnitude, todos nós vamos sair enriquecidos dessa experiência. Obrigada pela participação de todos e tenhamos uma grande noite. O doutor Jair pediu para todo mundo, né, endereçar ao chat as perguntas, ou no final a palavra também vai estar aberta. Então, doutor Jair, é uma grande honra, passo a palavra, e gostaria só de pedir que os microfones fiquem desligados. Nosso muito obrigado. Obrigado, doutora Kátia e a FENCOM, pela essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. É uma grande honra. E cumprimentando a doutora Maria Luísa, que faz anos hoje, eu cumprimento todos vocês. Quando eu recebi esse convite para fazer essa comunicação hoje, eu pensei em falar um tema que me é muito caro, que é a construção de saberes múltiplos e a aplicação prática no dia a dia desses saberes. E fazendo uma reflexão sobre a minha própria trajetória, eu escolhi esse tema, a construção da inteligência ou da estupidez, porque é mais ou menos como eu vejo a minha própria evolução. Eu sou um estúpido nato e luto diariamente contra a minha estupidez, e a busca constante pela construção daquilo que eu chamo construção da inteligência, que é o que nós vamos conversar hoje. Então, vamos falar um pouco sobre essa trajetória e como ela me permitiu responder algumas perguntas conflituosas. Espero que a minha tela esteja passando bem aí. Está tudo ok, doutora Kátia? Posso seguir? Está passando? Sim, está tudo ok. Tá ok. Perfeito. Só podia dar um ocultar ali na barrinha de baixo, mas Só ocultar. Pois não. Ótimo. Eu vou falar aqui sobre um tema que eu resolvi chamar, é um tema relativamente novo, chama-se neurofilosofia. O que eu entendo por neurofilosofia, né? E ao longo dessa hora que vamos conversar aqui, eu pretendo responder a pelo menos duas perguntas. A neurociência ela pode nos ajudar na tomada de decisões, e quando eu falo tomada de decisões, são essas coisas mesmo nossas do dia a dia, às vezes grandes decisões de rumos a tomar na vida, mas também coisas corriqueiras. E esse ano é um ano de muitas decisões, né? O que a gente pode tirar
da neofilosofia para nos ajudar a isso. E um pouco de especulação filosófica sobre uma pergunta filosófica clássica, de onde que nós viemos, para onde vamos. É bom a gente começar a definir o título, né? O que eu estou chamando de inteligência? Né? Essas definições que se seguem aí são do Wise, que a inteligência é um conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que capacitam para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas. Vou repetir essa que ela é legal, né? Compreensão da natureza das coisas. Compreensão do significado dos fatos, essas duas são bem correlatas. Compreensão e solução de novos problemas. Adaptação a novas situações, isso aqui é a cara do cérebro. Adaptar-se a situações novas, a novos desafios. E o seu contrário, o que é a estupidez? Aquilo que não é inteligente. Então, estupidez, como vocês viram, ela começa pela simplicidade. É muito mais fácil ser estúpido, gasta muito menos energia do que ter aquela quantidade de definição ali do que é inteligência. E a minha história, ela começa em relação à inteligência com o professor Luiz de Boiolo. Eu fui monitor de histologia, de anatomia patológica do Boiolo por 5 anos, até a morte dele. E o Boiolo conversava muito com a gente sobre diversos assuntos, e falando sobre inteligência, ele falou assim comigo: você quer desenvolver a sua inteligência? Leia. Leia muito. Por isso que aí está o livrinho Irregando o Cérebro. A leitura é o caminho mais fácil de você desenvolver essa inteligência. E ele falava comigo que ele era um leitor voraz e que mesmo nas férias ele lia, por exemplo, coisas que ele podia esquecer. Ele gostava de ler a Agatha Christie nas férias. E outra coisa que ele me ensinou, e vocês vão ver que tem sentido, pelo menos faz muito sentido para mim, ele falou assim: trabalhe com as mãos. Faça trabalhos com as mãos. Eu comecei a minha carreira como médico na Faculdade de Medicina em 1977, um ano antes. Eu comecei a fazer teatro. Isso aí sou eu, aos 17 anos, fazendo a minha primeira peça que eu dirigi e atuei. E fiz uma carreira paralela durante todo o curso de medicina. Esse é o último ano, foi em 1982, aqui no Hospital da Previdência. Eu fiz, ao mesmo tempo, o meu estágio, meu internato nas clínicas da Previdência. E ali na Afonso Pena, do lado do DOPS, onde é o antigo DOPS ali, tinha sido inaugurada a oficina de teatro dirigida pelo Pedro Paulo Cabo. Então, eu saí aqui da Previdência a pé, subi ali a Ezequiel, ia direto para Afonso Pena no final da tarde estudar teatro. E fui levando essa vida paralela de uma maneira bastante conflituosa e buscando exemplos, buscando modelos. E encontrei pessoas maravilhosas, como J. D'Angelo e o Ângelo Machado. O D'Angelo, meu mestre no teatro, o Angelim, meu mestre na anatomia. Mas eles não eram o meu modelo. Os dois eram professores universitários, os dois médicos, porém sem exercer medicina. Quer dizer, essa minha busca por modelo não me dava a solução do conflito. E o conflito, às vezes, ele se torna uma coisa real e uma decisão imediata. Então, ela apareceu no final do ano, quando eu tinha que fazer a peça de formatura, que foi um tango argentino da Maria Clara Machado, dirigido pela Manélia Dornelles. E esse aqui sou eu, fazer o papel de um guapo milongueiro. E a Mabélia, a diretora, queria que eu usasse um bigodinho de malandro, porque casava com o personagem. Mas eu, ao mesmo tempo, estava frequentando o Hospital São Francisco, pleiteando a residência com o doutor Guilherme Cabral, o saudoso doutor Guilherme Cabral. Não ficaria bem eu chegar no bloco cirúrgico ou no hospital com um bigodinho de malandro, pedindo para ser residente. E esse conflito foi danado. Eu acabei falando: vou fazer a peça sem bigode contra as orientações da diretora. Eu conto essa história nesse meu livro, Saúde, Vida Longa e Morte Súbita, onde eu falo do bigode do ator. E com esse conflito eu tomei uma decisão. Ator
eu não vou ser nunca. Porque realmente o dress code e não só o figurino, mas toda aquela entrega necessária para fazer o ator, às vezes conflituava muito com a arte de fazer medicina. Mas eu continuei fazendo, escrevendo, dirigindo peças fora, né? Fora do palco propriamente dito, mas no backstage. E vivi esse conflito. O que eu quero, afinal? Ir para o centro cirúrgico ou ir para o teatro? Eu elegi duas formas para resolver esse conflito. Eu resolvi fazer psicanálise, e me sentei no divã durante 12 anos, e entrei novamente para a escola, fui fazer filosofia. Isso foi uma intuição. Ninguém me falou para fazer isso, eu que achei que se eu entendesse através da psicanálise o meu desejo, e através da filosofia a história, eu poderia responder, eu vou ser um formador de opinião, um artista formador de opinião, ou eu vou ser um médico. E, na verdade, o que eu encontrei na faculdade e no caminho da psicanálise é que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, e que me ajudou e ajuda diariamente a responder não só esse conflito, mas, como eu disse, coisas do dia a dia, decisões do dia a dia, decisões importantes para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama. Na filosofia, eu entrei em contato com esse pensador, Karl Marx. Vocês podem achar estranho, em pleno século XXI, depois que caiu o muro de Berlim em 89, a gente está falando de marxismo. Mas vocês vão entender por quê. Existe um Marx que não é estudado e ele é muito pouco ensinado, que é o Marx filósofo. Todo mundo conhece muito bem a influência que ele teve na parte da economia. Isso se deve pela forma como ele foi dito. Mas o Marx tem um pensamento muito original, que é a ontologia, e que é um pensamento puramente filosófico. É justamente a ontologia. O que é ontologia? Em resumo, é basear sobre o ser humano o pensamento filosófico em torno do mundo, ou seja, centrar toda a especulação filosófica no mundo em torno do ser humano. É olhar para as coisas, para justamente, aí volta lá na definição de inteligência, né? Essa leitura ontológica de Marx foi feita por esse grande pensador, que é o George Lukács, que dizia: os homens fazem sua própria história, ainda que não em circunstâncias por eles escolhidas. E muitas coisas que nós vamos viver em nossa vida, e é preciso ter consciência disso, que não depende de não depende de nós, nós não vamos escolher. E tem muitas outras que nós vamos ter que escolher, ter a obrigação de escolher. Mas ter essa consciência que a gente é dono da nossa história com essas limitações, a escolha é muito importante e faz parte desse conceito de ontologia. Eu tive o privilégio de ser aluno de José Chazin, que é o representante dessa leitura original de Marx. Com essa leitura, o Chazin brigou muito com o grupo da USP, da Maria Antônia, né, que tem filósofos famosos que fizeram essa leitura do Marx mais por esse lado econômico, e essa leitura ontológica ela é bastante pouco difundida. E o Chazin, esse professor da UFMG que infelizmente faleceu novo, ele era o grande representante, talvez o maior representante dessa corrente de pensamento. O que é ontologia, então? São os aspectos essenciais das coisas e dos processos. É você usar a filosofia e a ciência para compreender o real. E aqui foi uma frase dele que me pegou de cheio. Não há guias, não há mapas, o rumo só está inscrito na própria coisa. Então não adiantava para mim, para resolver o meu conflito, eu ficar lá procurando os meus modelos. Eu teria que achar uma solução que fosse minha. Também na filosofia, eu passei a estudar, e gosto muito desse filósofo, Baruch Spinoza, que ele tem um pensamento ontológico na mesma linha. Fazemos nossa própria vida e, para ela, precisamos voltar nosso olhar. Ou seja,
joga a responsabilidade sobre nós mesmos, traz para nós a responsabilidade das decisões de nossa vida. No teatro, ao mesmo tempo, a gente que faz teatro profissionalmente entra em contato com esse grande diretor russo, que é Konstantin Stanislavski. O Stanislavski ele é contemporâneo de Freud, eles nasceram e morreram mais ou menos nos mesmos anos e fizeram um trabalho, um nas artes cênicas e o outro na psicanálise, na psicologia, que são referência até hoje. Então, para o trabalho no teatro, Stanislavski ele é uma referência obrigatória e é extremamente original. E é interessante que, embora não lesse diretamente Freud e não tem referências, há uma aproximação do trabalho de Stanislavski com Freud. Veja como que ele orienta o ator a criar o seu personagem. Trabalhar o inconsciente por meio do consciente é o lema que deve dirigir o trabalho do ator e do diretor, e, no meu caso, também do dramaturgo. E é interessante que Stanislavski trabalhava com um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, que é Anton Tchekhov, que era médico. Na psicanálise é bastante famosa, você viu que eu mostrei um Marx diferente, agora eu vou mostrar um Freud diferente. É muito comum você associar o Freud com a psicanálise, com a ideia do inconsciente, né? Ele pôs isso, ele praticamente levantou toda uma forma de pensar a nova psicologia a partir da descoberta do inconsciente, e que foi apresentado nesse trabalho, a interpretação dos sonhos. E a aproximação com Freud é praticamente obrigatória para nós, porque Freud era neurologista, para nós que eu digo que interessamos por neurociência. Freud era neurologista e ele queria dar um status de ciência à psicologia. Portanto, ele quis fazer da psicologia um objeto de conhecimento científico. E aí é que eu apresento essa interface do Freud como ontológico, a psicanálise como ontologia, aproximando, portanto, desse conceito de ontologia que eu estou falando. E eu fui perceber isso numa visita que eu fiz ao Museu do Freud, lá em Londres, em que tem uma plaquinha lá com essa frase: Freud estudou com Charcot. Charcot era o maior neurologista da época, era francês. Freud também era neurologista, ele estagiou com Charcot, estudando principalmente histeria. E ele fala essa frase que está lá numa plaquinha lá no museu: aprendi a evitar tendências especulativas e seguir o inesquecível conselho de meu mestre Charcot. Olhar as mesmas coisas repetidamente até que elas falassem por si mesmas. Isso é ontologia pura, não parece a mesma coisa lá do Marx falando, do Chazin e do Lukács falando? Olhar as mesmas coisas, olhar para as coisas, para os processos, para os problemas, é ali que você vai compreendê-los. Freud filosófico. Numa de suas conferências, Freud fala dos 3 grandes golpes que a humanidade sofreu. Golpes no seu, nas palavras dele, ingênuo amor próprio, na megalomania do ser humano, né? Os 3 golpes no narcisismo humano. O primeiro golpe ele foi desferido por Copérnico. Copérnico, que na época, mais ou menos, que o Brasil estava sendo descoberto, ele revolucionou a forma de pensar a ciência, e ele tinha essa consciência que a ciência é filha da verdade, não da autoridade. A gente parece que nós estamos falando para esse tempo de agora, né? Atenção, senhoras e senhores da autoridade. A ciência é filha da verdade, não da autoridade. E o Nicolau, qual foi o golpe que o Nicolau Copérnico desferiu na humanidade? Foi isso aí, a Revolução das Órbitas Celestes, um livro que ele publicou em 1543, em que ele tirava a Terra do centro do universo
e implantava o sistema heliocêntrico. Não, a Terra não é o centro do universo. O centro do nosso universo é o Sol. Nós somos uma estrela de quinta grandeza. Esse é um golpe que até hoje, né, por incrível que pareça, as pessoas estão achando que a Terra pode ainda ser plana, né, como ela não só é plana, como ela não é o centro do universo. Tirou, portanto, essa importância da nossa casa nesse universo tão vasto. O segundo grande golpe, segundo Freud, foi desferido por Charles Darwin, com a sua teoria evolucionista que ele desenvolveu na Origem das Espécies, no livro que ele lançou. Você, ser humano, não é um ser divino. Você é primo, né? Você é um animal homem dentro de uma linha de animais. Portanto, você não é um ser criado divinamente, criado por uma centelha de vida. Você é uma evolução de um animal. E aí, na neurociência, nos interessa muito, desse animal homem, o desenvolvimento do cérebro como um todo. Nota que o cérebro do macaco, e maior do chimpanzé, até o cérebro humano, como ele cresceu não apenas de tamanho, mas de complexidade, atingindo a maior complexidade justamente no homem. E, basicamente, do cérebro, eu chamo a atenção para o lobo frontal. Nosso lobo frontal, ele é a grande aquisição que nos torna diferente de todos os outros animais. A parte funcional do lobo frontal é de uma riqueza tão grande que ele confere para nós aquilo que nós consideramos como humanidade. A parte específica do lobo frontal, que é o córtex frontal dorsolateral, que ele representa basicamente o que há de mais sofisticado nesse animal que somos nós como homens, que é a tomada de decisões levando em considerações o futuro, o passado e o presente. Quando a gente toma decisões sem usar o córtex dorsolateral frontal dorsolateral, a gente está tomando decisões por impulsos que nos aproximam muito dos animais. O ser humano é utilizar bem essa área de tomada de decisões com propriedade, levando em consideração a ontologia que eu acabei de dizer. Então, esse foi o grande golpe que Darwin desferiu. Afinal, nós não somos seres divinos, somos mais um animal na Terra. E o terceiro grande golpe que a humanidade sofreu foi dado pelo próprio Freud. Então, ele introduz 2 golpes e dá um terceiro, em que ele fala que nós somos seres conscientes, né? Mas não. Na verdade, o ego não é, essas palavras dele, o ego não é senhor, nem mesmo em sua própria casa. Devendo, porém, contentar-se com escassas informações acerca do que acontece inconscientemente na sua mente. Isso ele falou nessas conferências em 1917. Portanto, nem consciente nós somos. Grande parte do funcionamento do nosso cérebro é inconsciente. É regido pelo inconsciente e não pela consciência. Eu acabei percebendo um conceito que ele me apareceu muito novo, até na adolescência, que é o conceito de liberdade. Diante dessa viagem filosófica que nós fizemos aqui, como é que eu penso a liberdade? E liberdade é um traço fundamental da humanidade. Não desprezem a liberdade. Prestem atenção nas promessas de quem quer que esteja fazendo para nós, seja na nossa vida política, seja no dia a dia. Se estiver comprometendo a sua liberdade, fuja feito o diabo da cruz. Pense numa gaiola. Eu peço vocês que imaginem uma gaiola pequena como essa e um pássaro lá dentro. Não teria muita dificuldade do pássaro perceber que ele está limitado pelas gradezinhas da gaiola. Mas o mesmo pássaro, se você o coloca num viveiro grandão, ele pode ter uma ilusão de liberdade. Não, agora meu espaço aqui para voar está bem legal, né? Posso ir para onde eu quiser,
dentro do viveiro. Vamos aumentar um pouco esse viveiro. E se eu soltar esse pássaro nesse belo horizonte? Ainda assim, nós teremos uma certa limitação, vocês não acham, não? Porque se eu quiser voar para cima, eu estou preso aqui no planeta Terra, eu não posso sair daqui. O que falar de liberdade se eu estou dentro de uma poeira cósmica? Eu sou uma estreleca de quinta grandeza que gira em torno do Sol e sou parte de uma galáxia que é minúscula perto da universidade. Então, que diabo de liberdade nós estamos falando? Esse conceito de liberdade e de gaiola me fez imaginar que existe um tipo de prisão do nosso cérebro que é uma prisão que nós precisamos lutar diariamente contra ela. Isso aqui são neurônios representando uma gaiola. Se você cria construtos de pensamento que explicam esse universo complexo que nós somos de uma maneira simplificada demais, você está numa gaiola pequena. Qual é a proposta? A proposta é você abrir as gaiolas do pensamento. Abrir essas gaiolas e soltar o pensamento, sempre tendo em consideração isso. Afinal, eu estou numa gaiola pequena, estou num viveiro, numa grande cidade, no universo. Isso chama-se distanciamento. Quando você tem um problema muito sério, procure distanciar dele. Qual que é a importância desse problema dentro dessa visão, né, distanciada? Qual a importância desse problema daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando eu não existir mais? Isso ajuda a gente a tomar decisões em cima do debruçar sobre o problema que você está trabalhando. Fui fazendo esse percurso todo, parte dele eu contei aqui para vocês. É claro que tem outras coisas, outras influências, grandes pessoas, grandes mestres, que a gente sempre peca por citar apenas alguns. Mas, na verdade, eu devo muito a um insight que eu tive por causa dessa grande atriz, Vilma Henriques, que infelizmente nos deixou o ano passado. A Vilma um dia me procurou no consultório como médico, eu me conhecia do teatro, porque ela cismou que ela estava com Alzheimer. Ela não dava conta de decorar o segundo ato de uma peça, queria estrear dali a 20 dias. Ela estava convencida que ela estava com Alzheimer e abandonou a peça. Você imagina a confusão do diretor lá, 20 dias na estreia, ter que substituir um dos papéis principais da peça, que era uma peça de Nelson Rodrigues. Eu examinei a Vilma, fiz os exames todos, né, e cheguei à conclusão que não tem nada, não tem Alzheimer nenhum. Volta esses dias, ela enjaulou, você fez uma gaiola no seu pensamento, e me deu aquele insight que permitiu que eu, a partir da queixa dela, do problema dela, eu resolvesse parte do meu. Eu percebi que eu poderia auxiliar a Vilma se eu usasse. Eu já estava formado em filosofia, já tinha anos de estrada de teatro, já tinha terminado minha psicanálise e exercendo a medicina. Como é que eu poderia ajudá-la, tirando de lado essa estrada e colocando esses pensamentos mais ou menos juntos? Como que eu poderia ajudá-la? Como é que eu enxerguei o problema da Vilma? Você tem esse aqui é uma representação dos neurônios. Né? Você tem os neurônios, ele tem um número, um pool de neurônios, eles não se multiplicam, mas as comunicações, as sinapses dos neurônios, elas se comunicam. Elas podem ser alteradas, seja por hipertrofia, por um aumento de tamanho e por uma maior facilidade do impulso passar de um neurônio a outro, seja por ramificação mesmo, por criação de novas ramificações de sinapses. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não usa adequadamente o cérebro, quando você não estimula o cérebro, essas sinapses tendem a se atrofiar, a diminuir. Aqui embaixo é uma representação das células, como elas vão diminuindo, principalmente nessa rede de comunicações. Não estou falando aqui de morte ou de criar mais neurônios, mas sim de criar e aumentar redes de comunicações. E isso a gente vem aprendendo que a gente pode fazer diariamente. Aumentar
as comunicações do nosso cérebro. É isso que eu falo de abrir a gaiola. Um exemplo da natureza é o tunicato. O tunicato é esse bicho que vive nos mares, e ele tem um cérebro diminuto que o ajuda a procurar um coral, onde ele vai se incrustar nesse coral e dali tirar todos os nutrientes. E uma vez que ele achou esse coral e que resolveu o problema de nutrição dele, o cérebro dele atrofia e desaparece. Esse é um exemplo da natureza de que isso acontece. Aproveitei também conhecimentos que começaram na frenologia, embora a frenologia, como ela foi criada por Franz Gall, ela não tenha hoje a importância que teve no início, o pensamento que ele achava que você poderia estudar a personalidade pelo formato do cérebro, mas ela deu origem à busca por áreas especializadas no cérebro. E aí o grande salto foi dado por Paul Broca, que descreveu a área da fala, que fica no lobo frontal inferior, no giro frontal inferior, do lado esquerdo, que a gente chama até hoje de área de Broca. E esse outro neurocientista, o Hugh Jackson, que colocou em evidência um conceito que a gente usa muito hoje, que é o conceito de dominância cerebral. Nós temos dois hemisférios, mas temos um hemisfério que é dominante, e é justamente o hemisfério esquerdo, que é o da linguagem. Também Wernicke descreveu uma outra área no cérebro, que é a área da linguagem sensitiva. Lesões nessa área dão um tipo de afasia diferente da lesão da área de Broca, que chama até hoje de afasia de Wernicke, que a pessoa tem incapacidade de compreensão da linguagem. Os trabalhos de estimulação feitas por Penfield também revolucionaram a maneira como o nosso cérebro nos percebe, como o nosso cérebro percebe o nosso corpo. Notem que, ao descrever, e esse aqui é o chamado homúnculo de Penfield, notem como é grande a área de projeção da face e da boca e como é grande a projeção da área da mão. Aí, o que a gente lembra quando mostra essa projeção gigantesca, desproporcional da mão representada no nosso cérebro? Do boiolo falando lá atrás para mim, né? Desenvolva trabalhos manuais. Faça trabalhos com a sua mão. O nosso cérebro não vê o Davi assim. Ele o vê assim, de uma maneira totalmente distorcida. E olha aqui o tamanho da mão, né? A importância da mão, como eu salientei. O cérebro foram sendo mapeadas áreas do cérebro, o mapeamento mais conhecido é o de Brodmann, em que ele descreve 52 áreas do cérebro que são utilizadas até hoje, e essas áreas são numeradas, e isso facilita a comunicação científica, né? E, ao mesmo tempo, mapeia e estuda o próprio cérebro. Mas hoje existe um projeto que chama-se Projeto Conectoma, que estuda justamente as conexões. Então, a importância das áreas diminui e aumenta a importância das conexões entre as áreas. E aí volto a insistir. Já que a gente pode e deve criar e aumentar as nossas sinapses, as comunicações entre as áreas do cérebro potencializa você a utilizar todo o potencial que o cérebro tem. E hoje já são descritas não 52 áreas, mas com o projeto Conectoma, já são descritas 180 áreas no nosso cérebro. Um outro conceito que eu usei muito para ajudar a Vilma, dentro daquele problema dela, foi uma cirurgia, uma neurocirurgia, que é a calosotomia, que foi realizada pela primeira vez por Van Wagner. Para que se fazia a calosotomia? Separando o hemisfério direito e esquerdo. Era uma ideia muito interessante, que é utilizada até hoje, um pouco menos, mas muito utilizada, em que você transforma as crises convulsivas intratáveis, que colocam em risco a vida do paciente. A ideia dele era o seguinte: se você tem um foco de epilético que não para de disparar e fica fazendo crises convulsivas direto, se ele nasceu, por exemplo, do lobo temporal direito, se você cortar a conexão, esse foco não se espalharia para outro hemisfério, você transformaria uma crise maior numa crise menor. Então, isso é a calosotomia. Esse aqui é o corpo caloso, que antigamente achávamos que era só para segurar um hemisfério no outro. Ele é uma grande comissura ligando áreas contíguas no cérebro. E a calosotomia é a secção cirúrgica do corpo caloso,
com o objetivo de tratar epilepsia. Eu tive o privilégio de trabalhar, ser residente do Raul Marino Júnior, que é um neurocirurgião que introduziu, um neurocirurgião funcional, que introduziu a calosotomia, e eu participei de algumas cirurgias de calosotomia com o Dr. Raul Marino na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Mas a calosotomia me interessa porque foi a partir dos resultados da calosotomia que esse pesquisador, Roger Sperry, estudou as funções dos dois hemisférios. O Sperry e o Gazzaniga, eles descobriram que nós temos um cérebro, porém, temos dois hemisférios que têm funções completamente diferentes. Ele fez esse estudo baseado nas projeções das vias visuais, que projetam, a mesma retina projeta para os dois hemisférios. Ele conseguiu artifícios com audiovisual para separar as funções, e com isso ele conseguiu mapear funções que eram características do lado direito e outras que eram características do lado esquerdo, porque o paciente tinha a calosotomia. E o que ele descobriu, então? Que nós temos dois cérebros que eles são quase que rivais. Um cérebro esquerdo, que é o dominante, e ele é dominante porque ele é verbal, ele é a sede da linguagem, ele trabalha por conceitos, ele marca o tempo certinho, ele é aritmético, ele é ideacional e é chamado dominante. E temos um hemisfério direito que, apesar de não falar, ele não é burro. Ele é não verbal, mas ele é musical, ele é pictórico, ele esquece o tempo para ele não existe. Ele é geométrico, ele lida com os espaços e é chamado não dominante. Também, do ponto de vista funcional, o hemisfério esquerdo adora a rotina, adora a disciplina. O hemisfério direito, ele adora a novidade. Ele tem as conexões mais caóticas, vamos assim dizer. E tem funções que são prevalentes no nosso hemisfério direito, como a interpretação das expressões faciais, as qualidades de entonação da voz, a filosofia, como que você significa os eventos da sua vida. As emoções são mais processadas do lado direito, e, sobretudo, uma coisa que eu acho fundamental, o nosso lado direito do cérebro ele é bem-humorado, o nosso lado esquerdo ele é mal-humorado. Roger Sperry ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por seus trabalhos ao descrever as funções dos dois hemisférios em 1981. E essa psicóloga, Beth Edwards, esse é um livro que eu recomendo e aplico com os meus atores, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, ele ensina técnicas simples de como você pode desenvolver áreas do seu hemisfério direito através de exercícios com desenho. Aplicando vários desses conhecimentos que eu falei de alguns aqui, falei de ontologia, falei dos golpes da humanidade, falei da minha teoria da gaiola, que eu inventei, falei do hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e juntei isso tudo num processo de ensaio, escrevi essa peça Três Mães para Vilma, logo na sequência. Ela topou fazer, era uma peça de 3 cenas, a peça durava 1h20, ela encena o tempo inteiro, e ela não só decorou um longo texto, com grandes ações físicas ao longo da peça, como nesse ano ganhou o prêmio de melhor atriz. Quer dizer, ela não estava enferrujada, ela não estava doente, ela não estava com doença de Alzheimer, ela estava enjaulada. Né? Tive a oportunidade aqui nas Ciências Médicas, pela abertura que foi dada aqui pelo Dr. Wagner Ferreira, de criar aqui dentro da faculdade um curso sobre esses conceitos de neurociências, que eu digo neurociências aplicadas às artes cênicas. Mas aí nós tivemos uma oportunidade de fazer um caminho que eu gosto muito, que é um caminho daqui para lá, da neurociência para as artes cênicas, como eu demonstrei aí, mas também de lá para cá. O que as artes cênicas podem nos ajudar, como médicos e profissionais da saúde, na nossa lida diária com os nossos pacientes e com os nossos pares. Né? Eu trabalho hoje com os conceitos que são ensinados pelo Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos,
e que ele descreve que o nosso cérebro trabalha com imagens, com mapas, com mapeamentos das sensações. Existe uma organização cortical hierárquica que ele descreve como zonas de convergência e divergência. Então, é um conceito neurônico muito interessante, e isso está em constante formação e reformação. O tempo todo nós estamos trabalhando com essas imagens. Nesse momento mesmo que nós estamos conversando, vocês estão aí fazendo imagens do seu próprio cérebro, e eu aqui também do meu, e ao mesmo tempo modificando aquilo que já existe. Ele tem um livro que eu recomendo também, que é O Erro de Descartes, em que ele fala sobre a integração que o cérebro tem com o nosso corpo. Isso é muito interessante ler esse livro. E hoje a gente trabalha muito com esse conceito que tudo que acontece no nosso cérebro tem efeitos no nosso corpo e vice-versa. E os estímulos que vêm de fora também. Então, essa integração, nós somos o corpo humano e o cérebro como algo central é uma unidade. Ele não é o erro de Descartes, veio porque Descartes achava que o nosso corpo era dividido entre alma e corpo. Daí o nome erro de Descartes. E o que eu trabalho com os meus alunos, o que eu trago lá das artes cênicas, também a neurociência para as artes cênicas e de lá para cá. Eu escolhi 2 temas que eu acho que podem nos ajudar aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho como médico. Primeiro, a memória. Falar um pouco sobre memória. Um conselho para nós que somos médicos e que temos muita coisa para ler, muita coisa para aprender e muita coisa para ensinar, não confie na memória. Como diz Nelson Rodrigues, que é um dos nossos maiores dramaturgos, a nossa memória é uma vigarice. Não existe nada mais relapso do que a memória. Tem um neurocientista que eu gosto muito, que diz que o principal princípio de organização da mente é você externalizar a memória. E hoje nós temos métodos fantásticos para você colocar. Antigamente era só o papirinho mesmo, né? Escrever. Hoje nós temos muitas formas de externalizar a sua memória. Não confiem na memória de vocês. Por outro lado, existem técnicas que a gente pode fazer, e isso as artes cênicas nos ensinam muito, para melhorar, para tornar a nossa memória mais eficiente. Uma delas, a memória ancorada a várias modalidades, ela é mais facilmente lembrada. Existem várias modalidades de memória. Quando você fala de memória, você não está falando de uma coisa só. Memórias são várias, né? Você tem, inclusive, a memória corporal, tem a memória semântica, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero lembrar, vamos supor a palavra barco. Uma coisa bem simples, né? Eu quero lembrar de barco. Então, você faz uma imagem mental do que é barco. Mas se você associar a palavra barco, por exemplo, uma pescaria agradável, num fim de tarde bonito, é um barco da mesma forma. Um barco no oceano, um oceano bravio, então um oceano de brigadeiro, ou então de comandante, né? Ou de almirante, né? Ou então, por exemplo, um acessório de um barco maior, como a âncora. Quando você associa mais coisas que estão relacionadas à palavra barco, eu posso evocar a palavra barco com maior facilidade. Justamente porque eu vou utilizar os estágios da memória. A memória tem esses estágios. O registro, onde eu registro a palavra barco, eu preciso reter, mas o importante da memória é saber fazer a sua evocação. E para isso, então, um dos métodos aí, associa outras modalidades, outras áreas, outras imagens para aquela... Um minuto, doutor Jair. Pois não? Pronto, eu queria que você compartilhasse de novo a apresentação, porque ela saiu. Outra Só um pessoa minuto. entrou. Saiu há muito tempo? Não. Não. Foi agora em segundos. Queria pedir cuidado, tá, gente? Deixa só o doutor Raí. Se voltar, vocês me falam. Voltou. Voltou.
toda experiência sensorial gera uma imagem, é o registro que a gente faz, lembra daquela imagem que nós falamos, né? E uma coisa que a gente aprende no teatro, que a gente faz muito no teatro, que é a repetição. Aliás, a palavra ensaios, quando você vê uma peça de teatro e ela está bem encenada, pode ter certeza que ele teve muito ensaio, muito trabalho. E esse trabalho, em muitas línguas, é chamado de repetição. Ensaio, em muitas línguas, é repetição. Você fica repetindo, 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 até ter o domínio daquela memória. Ela auxilia na retenção da memória. E para a evocação ela funciona estritamente por essas associações. Daí essa riqueza de fazer associações com várias modalidades. Usem isso. E eu tenho um método extra em que eu falo para fazer associações escatológicas, principalmente de origem social, ou sexual, ou que provocam nojo, esga. Se você associa coisas muito estranhas, inusitadas e escatológicas, você aciona o seu sistema límbico àquela imagem e ela fica mais fácil de ser evocada posteriormente, que é o que eu chamo de método escatológico. Eu uso isso muito com os atores. A nossa memória ela começa no hipocampo, mas a importância do hipocampo para o registro e a retenção da memória é fundamental, mas o hipocampo está bem próximo da amígdala, que faz parte do sistema límbico, o sistema das emoções, e, portanto, quando você associa com coisas emocionais, fica mais fácil guardar. É por isso que eventos agradáveis ou desagradáveis, importantes na nossa vida, nós guardamos com facilidade, e as coisas corriqueiras nós esquecemos com facilidade. Então, só para lembrar, né? Todo o córtex cerebral, não existe uma área de memória, isso não existe. Nós usamos todo o nosso córtex, está envolvido nos processos de memória, sendo o hipocampo é o principal envolvido na memória episódica. E os lóbulos pré-frontais são a parte de uma rede neuronal extensa para a memória episódica. Então, a amígdala e o sistema límbico são facilitadores da retenção e também da evocação. E aqui as artes cênicas em si, a repetição, no caso das artes cênicas é deliberada, né? Ela facilita a sua memorização. Se você não reativar a memória num curto tempo, ela desaparece. Pode ser que você não tenha mais acesso à sua memória. Você pode perdê-la. E também a importância do sono necessário para a retenção da memória. Portanto, lembre-se disso quando um doente chegar diante de vocês com queixa de memória, achando que está desenvolvendo a doença de Alzheimer, que é um grande medo, né? À medida que o ser humano está vencendo, está vivendo mais, ele está convivendo com doenças degenerativas, dentre elas o Alzheimer. Pense em coisas corriqueiras como eu usei com a Dilma. Será que eu estou diante de um cérebro dentro de uma gaiola? Será que esse paciente não está utilizando bem o conceito de memória, querendo confiar demais na memória, confiar naquilo que não é confiável? Lembre-se do Nelson Rodrigues, ele é vigarista. Será que essa pessoa está dormindo bem? Coisa simples. O sono REM, que é o sono onde acontecem os sonhos, ele é essencial para você reter a memória. Para você evocar, precisa reter primeiro. Então, são coisas que necessariamente não são relacionadas à doença, mas são relacionadas ao comportamento, à forma como a pessoa está lidando com a vida e com os seus problemas. E que, às vezes, abordando dessa forma, que não tem nada a ver com medicamento, não tem nada a ver, uma mudança de atitude pode melhorar a qualidade de vida, como esse exemplo que eu dei. Pode dar até prêmio para a pessoa, vai fazer forte, tem chance até de ganhar prêmio. Mas lembrando que você necessariamente não está diante de uma doença. Você pode estar diante de um adoecer da forma do pensar, a forma de se pensar. E um outro conceito que eu trabalho muito aqui na sala de aula, e que também ele é essencial para o ator, e o ator ensina isso muito para nós médicos, que é o conceito de atenção. A memória ela é um tripé. Todo mundo é muito preocupado com a doença, com Alzheimer, com o funcionamento do cérebro, com os neurônios íntegros, com os neurônios saudáveis.
Mas existem dois pilares da memória sem os quais a memória não vai funcionar bem. Um deles é a motivação. Vocês viram lá como é importante, às vezes, utilizar o sistema límbico para a memória. E o outro é a atenção. E aí a atenção vale a pena a gente debruçar um pouco sobre ela. Existem esses 4 modos de atenção, que é o mind wandering, o central executivo, o filtro e uma espécie de comutador, que muda a atenção de um lado para o outro. Vamos falar um pouquinho sobre cada um rapidamente. Esse modo de mind wandering é o modo normal, é o default do cérebro. É assim que o cérebro funciona normalmente, saindo de um pensamento para o outro, sem se ater a nenhum. É assim que o cérebro gosta de ficar. O nosso cérebro ele gosta de maciota. Ele gosta de ficar numa boa, indo de um pensamento para o outro. Quem de vocês não já se pegou, por exemplo, dirigindo um carro, e quando você já chegou num lugar, ou então você faz um trajeto diário e é tão rotineiro que quando você quer ir para outro lugar, quando você viu, você está indo para o mesmo lugar que você está indo, são memórias físicas, não são memórias que estão aí bem estabelecidas, bem rígidas no nosso cérebro, e você está ali no seu cérebro usando, na verdade, a divagação, indo de um pensamento ao outro sem se reter a nenhum. Esse é um conceito que é muito utilizado hoje no mindfulness, que é uma técnica em que você devolve o cérebro. Um dos problemas que a gente tem hoje com as múltiplas tarefas é tirar esse modo que é o modo normal do cérebro funcionar e que ele precisa disso. Então, o mindfulness trabalha justamente isso, ensinando a pessoa a voltar a ter contato com esse modo padrão de funcionamento do nosso cérebro. Mind wandering eu traduzo como divagação. É o nosso modo padrão, é o modo onde nós estamos relaxados. Ele vai de tópico em tópico, sem precisar dar resposta nenhuma. É um pensamento que é dirigido totalmente internamente. Você vai apagando aos pouquinhos o que vem de fora, ou tentando fazer isso. É o momento em que você fala sobre os seus desejos, sobre os seus planos, sentimentos, suas relações, e vai pulando de uma coisa para outra. E é interessante que quando nós sentimos empatia, que é um conceito importantíssimo para nós médicos, que queremos exercer bem a nossa profissão, temos que ser empáticos, uma coisa que está faltando muito no nosso mundo e que vai contra a construção do que a gente chama de humanidade, que é a empatia. É o wandering, é esse que você está utilizando quando a gente sente empatia. Como eu disse, ele é muito explorado nessa técnica, uma técnica de meditação, que é também uma técnica, uma forma de se olhar para o mundo, que é o mindfulness. Essa divulgação ele usa o cérebro como um todo. Todas as áreas do cérebro são utilizadas e os nossos neurônios ficam pipocando de um pensamento ao outro, utilizando todas as áreas do cérebro. O outro modo é o executivo central. E esse eu acho que é fundamental. Ele é fácil de entender porque ele é o oposto do mind wandering. É você criar o foco. E ele utiliza o córtex pré-frontal, o giro do cíngulo e os gânglios da base. Tanto o córtex pré-frontal como o giro do cíngulo fazem parte do nosso lobo frontal. E aqui é eu utilizando esse modo foco operando. Então, quando você está operando, principalmente na luz do microscópio, não mais operando o cérebro, esse é o modo que interessa. Então, olha como é importante você saber que, nesse momento, pode até devagar de vez em quando, mas você tem que estar o tempo todo lutando para ficar focado. É só em cirurgia? Não. Eu costumo dizer para os alunos, naqueles minutos durante a consulta médica, em que um doente está ali sentado diante para você, usar o modo foco, o modo central executivo, prestando toda a sua atenção e todo o talento para esse paciente, é o mesmo que operar um cérebro. É o mesmo que manter a atenção focada. É o que valoriza o tempo que você gasta para o paciente. O nosso cérebro ele trabalha o tempo todo como um zanga-burrinho. Ele vai do foco para o devagar, do devagar para o foco. Nós ficamos o tempo todo trabalhando assim. Existe um filtro,
É uma rede de neurônios que permite filtrar 90% ou mais do que chega no nosso cérebro, simplesmente não é retido. Eu posso fazer várias perguntas para vocês sobre áreas do seu corpo que agora que vocês têm consciência, se eu chamar para você perguntar como é que está a posição do seu dedo direito do pé direito, o dedo principal lá, o maior, certamente a informação está aí, mas ela estava chegando o tempo todo sendo descartada. Ele chega por todas as formas, né? E esse filtro que o cérebro faz, utilizando os córtex frontal e parietal, e principalmente para estímulos auditivos e visuais, filtrando esses estímulos para que você possa ir do devagar para o modo foco. E existe um outro, essas são as áreas todas que são utilizadas para isso, e esse filtro ali, obviamente, ele tem uma característica em que ele muda de acordo com a importância do estímulo. Ele é que nos permite fazer essa modificação. Por exemplo, se eu estou lá naturalmente, tirando foto da natureza, maravilha, de repente aparece um urso, é hora de mudar o seu foco de atenção para o pânico, para a preservação da espécie. E esses autores, que é o Daniel Levitin, que é autor daquela frase que eu disse agora há pouco, sobre o nosso cérebro, ele gosta da maciota, né? Eles escreveram que é a nossa ínsula, que fica entre o lobo frontal e o lobo temporal, escondidinho aqui, é que é responsável por essa espécie de comutador que muda a nossa atenção de uma coisa para outra. Mas olha que coisa interessante. No mundo de multitarefas, aprendam que o cérebro não consegue prestar atenção consciente em duas atividades ao mesmo tempo. É só uma. Ele alterna entre uma e outra. Ele só processa conscientemente uma informação por vez. E essa é a grande lição. Não adianta ficar fazendo milhares de coisas, porque seu cérebro mesmo, atento mesmo, ele só está em uma. Pelos estudos de neurociência, a gente dá conta de fazer entre 4 e 5 coisas ao mesmo tempo, mas só prestamos atenção plena em uma. Portanto, é importante ele ter esse conceito, porque você tem que ter esse domínio, principalmente para focar a sua atenção naquilo que interessa. Eu dei 2 exemplos aqui, um de cirurgia e outro de clínica. Mais importante ainda, a multitarefa, ela enfraquece a nossa capacidade de atenção. Ela diminui a nossa habilidade de concentração. Ela gera estresse. Ela adoece. Então, multitarefa, que é uma característica do nosso tempo, ela é perigosa. Como vocês viram, eu fiz aí um passeio sobre áreas de conhecimento e como eu utilizei essas áreas de conhecimento para tentar resolver conflitos, entender as coisas por meio da ontologia e tomar decisões baseadas no conceito da história da humanidade. Eu faço aqui uma homenagem ao meu professor de pós-graduação, professor Alcino Lázaro, que escreveu esse livro, Médico, um profissional diferente. Eu tive o prazer e a honra de escrever um capítulo em que eu falo um pouco dessas coisas que nós conversamos hoje. E ele fala nesse livro, acredito que os médicos deveriam se interessar mais por assuntos ligados à arte e ao pensamento. Ele vem de uma escola que vem de longe, né, desse médico espanhol, Letamendi, José de Letamendi, que ele diz que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Essa é uma escola que tem grandes adeptos, dentre eles o Dr. José Alcino, mas também João Amilcar na escola, e modestamente a gente tem o mesmo pensamento. Voltando um pouco para o teatro, para tentar responder aquelas perguntas que nós começamos, né? Stanislavski, no final da sua vida, escrevendo, ele falou, agora me pergunte, que consiste a felicidade nessa terra? Olha que resposta bonita. Em conhecimento. Portanto, estamos falando de ciência. Em arte e em trabalho. É interessante falar essa palavra trabalho, porque o Marx ontológico que eu apresentei para vocês, ele prega a emancipação do humano.
a construção do que a gente chama de humano. E ele acha que essa construção é feita por meio do trabalho. Daí é todo o foco que ele teve no trabalho, lembrando que a parte econômica que ele abordou o trabalho, uma época em que os trabalhadores tinham condições miseráveis de vida, né? Preciso conhecer a história para saber como que nasceu esse pensamento econômico, mas o que ele estava preocupado mesmo é com o trabalho como fundamento da emancipação humana. E já o Chazin, em 1989, eu era aluno dele, caiu o Muro de Berlim, vocês lembram? Portanto, o sistema socialista do mundo recebeu um grande baque, e ele foi entrevistado por um grande jornal que perguntou para ele como que Marx viria a queda do Muro de Berlim, e ele respondeu sem pestanejar, como um grande alívio. Marx nunca pregou a ausência de liberdade, pelo contrário. A função do pensamento ontológico dele é pela liberdade humana de criar, por meio do trabalho, a sua própria emancipação. E o Stanislavski, além do trabalho, coloca a arte. E tem mais um pensador que possa fazer... O que nós estamos falando? O que é arte? Esse pensador é Leonardo da Vinci, fala arte é coisa mental. Então, olha que coisa bacana, voltando na neurociência, né? A arte não é uma coisa etérea, não é uma coisa fora, é uma coisa que está aqui, dentro de cada um de nós e que pode ser muito bem explorada, está dentro do seu cérebro, ela é uma coisa mental. Com isso, eu fiquei mais tranquilo de passar de um cenário a outro com muita facilidade. Sou médico, neurocirurgião, professor, e transito com muita tranquilidade pelo bloco cirúrgico e também nos palcos como diretor, dramaturgo e curador do Teatro Felume. Na neurofilosofia, posso agora tentar responder aquelas perguntas? A neurofilosofia é a aplicação desses conceitos de neurociência, juntando com esses conceitos de filosófico. Como é que a gente vê a filosofia? Ela nasceu com essa questão cérebro e mente, sobre o dualismo, o monismo, né? Nós temos alma e corpo, enfim, aí nasceu a neurofilosofia. Mas a neurofilosofia que nós estamos conversando aqui hoje, ela vai para além dessa questão mente e cérebro. Vocês viram que eu trabalhei aqui a neurociência, procurando conceitos, né, de como nós estamos conhecendo cada vez mais o nosso cérebro, como ele funciona, e tirando proveito desses conhecimentos, sobre conhecendo as funções do cérebro direito e esquerdo, a memória, da atenção, como é possível você melhorar o funcionamento dessas instâncias no nosso próximo cérebro. Eu trabalho com essa teoria, que eu chamo de teoria da gaiola, né? E entendo que o nosso cérebro é nosso instrumento, mas que também é o nosso limite. Nós precisamos aprender que nós, como seres humanos, temos limite, e esse limite é traçado pelo nosso cérebro. O que nós fazemos atualmente no mundo? O que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos, para onde vamos? Nós estamos construindo o que a gente chama humano. E Marx, Lukács, Chazin nos lembrou muito bem. O humano é um ser social. A ontologia do Marx, do Lukács e do Chazin, ela só é possível se você encarar o ser humano não como uma entidade separada. Só é possível ser humano sendo social. Essa é uma característica ontológica da construção daquilo que a gente chama humano. Daí, então, nós podemos responder aquela primeira pergunta. De onde viemos? Para onde vamos? Nós viemos da animalidade. Nós estamos construindo a humanidade. E note aqui pelo cartão que podemos fazer a construção do humano de várias maneiras, inclusive de formas estúpidas, né? Você pode criar um cérebro estúpido, é isso que nós estamos lutando, com o cérebro inteligente. O cérebro inteligente é aquele que abre as gaiolas, justamente em busca da construção do humano. E com esse pensamento, o que é a construção do humano? Quais são os valores que caracterizam a prestação do humano? E aí nós estamos falando de conceitos de ecologia, estamos falando de conceito de respeito aos direitos humanos, de
de empatia, de solidariedade, de apreço pela ciência, pelo apreço às artes, ao apreço à cultura, porque é desse material que nós somos feitos, desse material humano. Nós somos responsáveis pela construção da nossa inteligência, mas, infelizmente, também somos responsáveis pela nossa estupidez. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não, doutor Jair, eu acho que posso externar aqui, mas sem palavras, né, para descrever a grandiosidade, né, dessa palestra. Nossa, realmente, assim, um show. Isso vai ser histórico, realmente um presente mesmo desses 28 anos da FENCOM. Eu acredito que alguns colegas depois queiram manifestar, mas eu queria pedir assim, a permissão de começar com uma pergunta aqui para animar a plateia aí. Doutor Jair Raso, dentro da perspectiva que você apresentou sobre a construção da inteligência, levando-se em conta o ser social, como que você avalia o papel do cooperativismo? Nós falamos do Marx econômico, né? E o cooperativismo, no meu modo de entender, é a construção humana mais próxima da construção, desse conceito de construção humana, é o mais próximo das soluções econômicas. O cooperativismo ele leva em consideração a ontologia do ser social. Você nunca pensa isoladamente. É preciso cooperar. E o cooperativismo, como sistema econômico, ele vem se mostrando ao longo da história como aquele que é o mais resiliente para as crises econômicas que são provocadas pelo capital. Não que o capital não seja importante, pelo contrário, existe uma frase famosa do presidente da OCEM, doutor Roberto, que é uma frase falada e repetida e que eu gosto de falar também, né? Que não existe paraíso social em ruína financeira, né? Econômica. É preciso criar a riqueza, mas, sobretudo, cooperar. E, na prática, o cooperativismo tem se mostrado não só resiliente às crises, portanto, uma construção humana sólida, mas ele também tem pregado e praticado, e eu acredito que a nossa Unimed a de Belo Horizonte seja um exemplo para o cooperativismo mundial, desse compromisso com a sociedade, com o espaço onde você está inserido. Não existe possibilidade de você ser feliz se você não considerar a felicidade do seu entorno. Não existe ser humano feliz sozinho. Ele nunca vai ser. Porque na construção do humano, como eu procurei mostrar, está no nosso DNA sermos gregários, sermos sociais. E esses valores, eles são caros ao cooperativismo. Não que não tenha problemas. Eu, por exemplo, vejo um dos problemas do cooperativismo essa ideia do igual. Um dos grandes valores e que a gente prega muito é o respeito às diferenças. Nós somos iguais em muitas coisas, mas somos diferentes e temos que respeitar as diferenças e conviver bem com as diferenças. Do ponto de vista econômico, essa equação no cooperativismo ainda precisa ser avançada, mas ele certamente é dos construtos econômicos o que mais se aproximaria do que o próprio Marx queria para o trabalho. Eu acho que é uma ideia que veio para ficar e ela deve ser uma solução a ser buscada. Perfeito, doutor Jair. É isso que nós acreditamos e defendemos sempre aqui, esse grupo todo que está aqui. Aqui, antes de passar a palavra para alguém que queira fazer alguma pergunta, no chat aqui é só elogios, viu, doutor Jair? Fantástico, obrigado. Né? Parabéns, assim, um privilégio ter participado, né? Tá, né, assim, impressionante, né? Como é que está? Doutor Paulo Pimenta também quer manifestar, Paulo? Paulo?
Teu Jair, ter você como colega nosso nos engrandece muito. Você nos dá um alento, quase que nesses tempos de chumbo novamente, de que a inteligência, o preparo intelectual nos auxilia muito na nossa profissão, que é muito bonita. Você, junto com o LOR, junto com o professor Enio Cardilho, com o professor João Amilcar, vocês nos dão os alentos, que é o que é essencial na vida. Porque com esses conceitos que você nos dá, você nos aproxima, nos faz acolher, nos dá empatia com o nosso cliente, que é a razão nossa, da nossa escolha da nossa profissão tão bela e que sofre muito. Mas quando você usa esses conceitos, nós ficamos muito felizes. Hoje, para mim, é uma noite inesquecível. Obrigado. Perfeito, Paulo. Memorável, né, para todos nós. Alessia levantou a mão, quer manifestar? Alessia. Como sempre, nos surpreendendo, Jair. Tá dando para ouvir? Sim. Sim. Eu sou psicóloga e vou voltar a trabalhar de novo com o Dr. Jair, e eu, assim, fico encantada como que ele está na frente, como que ele transcende as coisas, de maneira simples e com compromisso. Essa questão hoje, né, da destruição do planeta, da destruição da própria vida, você é uma pessoa que desenvolve e nos ajuda a desenvolver o altruísmo, que faz parte da ignorância do egoísmo. Então, você, com a sua prática, com a sua maneira de levar a vida, de nos tratar, você nos apresenta o seu altruísmo. Não, a gente é convidado também a desenvolver o altruísmo. E eu, assim, trabalhei com você em hospitais, com pacientes de todas as classes. Para você, não tem classe. Para você, tem pessoas humanas que você tem apreço. Apreço é uma coisa maravilhosa, que hoje em dia tudo tem preço. Você tem apreço, Jair. Eu sou sua fã, da sua mulher, da sua vida. E eu vou voltar a trabalhar de novo com você. Seja bem-vinda. E, assim, sou encantada com essa questão, né? Que você não deixe de fora o egoísmo, nem a ignorância, nem a estupidez. Lidando com isso e transformando isso em altruísmo, independente de religião. A estupidez é de uma simplicidade cerebral enorme. Então, nós temos que, diariamente, lutar contra a nossa própria estupidez. Pessoas inteligentíssimas fazem escolhas estúpidas o tempo inteiro. Então, é preciso estar atento, que é uma vigilância constante. É amanhecer todo dia. Como eu vou fazer para ficar um pouquinho menos estúpido? Tá bom. E gratidão. Perfeito. Parabéns. Josemar. Boa noite. Professor Jair, queria agradecer imensamente. Foi realmente um passeio, né? Eu estava aqui viajando aqui na sua conversa, que faz essa ponte, né, entre a ciência e o mundo real, né, das pessoas, né? Achei assim fantástico. Eu assim, como professor e como eu tenho alguma prática de estudo na comunicação médica e em habilidade de comunicação e também no raciocínio clínico, dentro daquilo que eu acredito, né? E assim, esses conceitos que o senhor traz com relação à memória e vamos dizer assim, métodos de aprendizado e de lembrança, isso para mim é fantástico. Assim, eu acho que foi um passeio aqui, uma viagem, uma abstração necessária, como o senhor mesmo falou, né? Que a gente não pode ficar preso aos conceitos que a gente acha que tem enraizado e que só existem eles, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda não compreende e da nossa pequenez, né? da nossa inteligência, da nossa capacidade, que é muito maior
do que, de fato, a que a gente usa, né? Gostei muito, estou muito feliz por ter, vamos dizer assim, podido fazer esse passeio junto com o senhor e junto com todo mundo aqui. Muito obrigado, um grande abraço, boa noite. José Maia, você tocou num ponto interessante, que é essa tendência que existe hoje do cancelamento, né? De você criar grupos onde as pessoas falam as mesmas coisas para os mesmos ouvidos. Isso é deletério, isso é um negócio que a gente precisa combater. E deve começar com a gente mesmo. Portanto, escutem as pessoas que vocês acham estúpidas, até mesmo para falar, olha, é estúpido mesmo. Mas é importante ouvir, porque pode ser que tenha alguma coisa no meio da estupidez que não seja. Que não seja estúpido. Aí você tem que aprender a ouvir. Às vezes está ali alguma coisa. Ninguém é 100% isso ou aquilo. Né? Nós somos uma mistura disso tudo. Então, o apreço e o respeito pela diferença começa com essa atitude. Né? A atitude de ouvir, inclusive, as pessoas que você não admira, que você considera estúpido. Não é para cancelar. Não cancele ninguém. Lembra lá do Boiolo, leia tudo. Leia de tudo. Até o Carvalho, pode ler. Tem coisa boa. Fio? Ok. Boa noite a todos. Boa noite aos organizadores. Então, Fio. Então, velho, espera aí. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco sai um então. Ele faz parte lá do símbolo, né? Quando juntou aquela parte de trás com a da frente ali, tem que fazer a sinapse. Muito obrigado, Jair, aí, por nos humanizar, né? Trazer essa história toda do pensamento humano, né? De como a gente vai formulando os pensamentos. E achei muito interessante todos os autores que você fala. Especificamente essa história da cadeia mental aí é o que mais me interessa, né? Como que pessoas muito inteligentes podem estar engaioladas no seu modus operandi, na sua maneira de pensar. Eu acho que, infelizmente, a medicina, na medida em que ela se fragmentou, fracionou a assistência, né? Ela traz o médico para uma janela muito específica da prática médica, da atenção médica, favorecendo esse tipo de segmentação, ainda mais dentro de uma lógica de trabalho que muitas vezes exige o hiperfoco só na coisa da doença, não é? Mas o que eu queria que você falasse mais mesmo, Jair, é quando você falou dessa história do cooperativismo aí, e que você falou que, ao mesmo tempo que o cooperativismo tem uma igualdade, ele tem uma desigualdade intrínseca no trabalho, não é? E como que essa desigualdade intrínseca do valor do trabalho pode comprometer o princípio da cooperação dos iguais? Eu acho que o princípio não comprometeria, porque o princípio é que somos todos iguais, temos que cooperar, o princípio não. Mas ele só será sustentável se ele superar essa desigualdade. Simone de Beauvoir falou que os viscondes, quando se encontram, falam assuntos de viscondes, né? Então, nós cooperados, como médicos, quando encontramos, temos a mania de falar de medicina, né? Tem uma coisa interessante, eu não vou falar da minha especialidade, eu vou citar um exemplo. Você acha que é possível remunerar igual uma consulta de um reumatologista e uma avaliação de um ortopedista? Vou falar por que não. Quando o doente reumatológico abre a porta para entrar, até ele sentar na cadeira, o ortopedista já atendeu um. Até ele contar a história, o ortopedista já atendeu 2. E assim por diante. Até ele sair e ir embora, a consulta acabou, lá o ortopedista já atendeu uns 3 ou 4. E, no entanto, essa consulta, que não é menor do ortopedista, ela é remunerada da mesma forma. E assim a gente pode citar um punhado de exemplos na nossa prática médica, eu citei esse mais grosseiro, só para ter ideia do que é que eu estou falando. Nós precisamos encontrar mecanismos para superar uma coisa que não é sustentável. A forma de pagamento por procedimento, ela não vai se sustentar.
Esse é um desafio da nossa cooperativa. Como arrumar outras formas de remuneração? Ela não pode ser assim por esse ato simples. Não é que o ortopedista é menos ou mais importante que o reumatologista, e por aí afora vai uma complexidade. Mas a gente aprende em sociologia que é o trabalho socialmente gasto para. Você, para ser médico, você teve que estudar, né, passar um vestibular bravo, estudar 6 anos, fazer sua residência, que é no mínimo de 3, algumas são de 5 ou 6, e ainda especialização. Isso é um trabalho socialmente gasto. E se tem uma fórmula para calcular a remuneração disso. E nós não tocamos nesse ponto, a gente não entra nesses detalhes. Precisamos passar a entrar. Os modelos remuneratórios do cooperativismo precisam se emancipar. É preciso a gente sair de onde nós estamos, porque dessa forma ele não vai se sustentar por muito tempo. Ele vai ficar trocando figurinha o resto da vida aqui. É mais ou menos por aí. Ok, obrigado, Jair. Só completando, eu achei muito interessante quando você comparou o ato de uma consulta à operação de um cérebro. Eu achei muito interessante aquela analogia. A atenção que nós estamos devendo aos nossos doentes, é uma obrigação. Isso vem na nossa escola, da nossa escolha que nós fizemos, já fizemos uma escolha genuína de ser médico, nós devemos essa atenção. É para isso que nós somos treinados e temos que treinar mais ainda. Esse momento não é um momento que você abre mão das coisas que você gosta de fazer, da sua própria vida, para se dedicar a outra. Ela está lá no modus operandi do seu cérebro. A gente tem que treinar, somos treinados para fazer isso. Mas precisamos, eu acho que o que diferencia o bom do mau médico, na minha opinião, é a atenção que ele dá para o paciente. Toda a parte do conhecimento, da dedicação à profissão, eu acho que nós todos temos essa vocação, os médicos vocacionados. Mas precisamos aprender e ensinar um pouco mais, a dar mais atenção. O paciente merece isso, ele não é culpado de nada disso que nós estamos falando aqui, né? Ele é mais vítima do que tudo. Né? Perfeito, doutor Jair. Cada vez mais os temas mais intrigantes. E essa parte da remuneração realmente é uma coisa que a gente tem pensado bastante. Então, hoje, mais ainda, sua palestra vai abrir nosso cérebro, né, para algumas perspectivas. Mas depois a Mariana vai te encaminhar toda a manifestação aqui no chat, que é impossível falar todos os elogios que tem aqui. Mas eu gostaria de ter uma pergunta meio intrigante que nós elaboramos aqui, que eu gostaria, se a plateia me permitir, de fazê-la. Acho que é mais intrigante ainda, né? Que a pandemia nos permitiu ver duas vertentes opostas da humanidade. Por um lado, o grande avanço da ciência em disponibilizar uma vacina para uma doença nova num tempo recorde. Mas, por outro lado, testemunhamos também reações de parte da sociedade, da classe científica, né, e médica, justamente contra as vacinas. Como que você avalia essas duas vertentes? Eu fiz questão de fazer aquele passeio pelos golpes que a humanidade passou, que Freud chama a atenção, porque ele explica muito o que nós vivemos hoje. Copérnico lá, o Brasil estava lá nos coelhos, quando ele teve que esconder, na verdade, ele viu a obra dele publicada 1 mês, 2 meses antes de morrer. O medo de publicar, ficou 10 anos, aquela coisa rodando para lá sem ter coragem de publicar. A ciência, ela é um golpe da humanidade, ela vai sofrer ataques o tempo todo, porque ela mexe profundamente com esses valores ultrapassados da nossa megalomania, da ideia de que nós somos senhores desse universo, que nós podemos tudo, que podemos nos armar até os dentes, que é através da força bruta. Isso é o nosso lado animal. Por isso que nós viemos do animal. Isso é coisa animal. E nós vamos ter que conviver com isso, porque, veja bem, estamos falando de 1500. Não vencemos isso ainda até hoje. A ciência vai ser sempre atacada.
os avanços científicos vão ser sempre atacados. E nós que estamos aqui desse lado da ciência, temos que educar-nos, educar os nossos pares, as pessoas que a gente gosta, chamando a atenção, responda sempre diante dessas questões. O que é mais próximo da construção do humano? Esse é o caminho. Não tem que ficar inventando muito, não. É a gente ficar preso na animalidade, dando porrada um no outro, brigando, se armando até os dentes? Não. A construção do humano, o Freud fala uma frase interessante, né? Que quando o ser humano deixou de julgar pedra para lançar um insulto, ali começou a civilização. É mais ou menos por aí. Nós temos que sempre lidar com essa diferença, falando assim, olha, as nossas escolhas vão ser sempre para aqueles que estão junto conosco na construção do humano, porque isso é a construção da inteligência. Todo o resto é a nossa estupidez animal, que está arraigada, que é dificílima de retirar, porque ela é intrínseca, ela é uma coisa herdada. Nós viemos disso, faz parte. A humanidade é uma construção. A humanidade não é uma coisa dada. Ela tem que ser construída, tem que ser preservada. Portanto, eu vejo, quando você vê pessoas, até colegas, né, colegas nossos, descendo pau em vacina, aquilo que nos quer tirar desse pandemônio que é a pandemia, podem ficar tranquilos. Isso é a manifestação do animal que ainda existe, do animal estúpido que ainda existe em todos nós, e que a gente tem que lutar diariamente para combatê-lo. E combatê-lo com civilização. Nós somos civilizados, não é cancelando, não é atirando, não é matando, não é por aí. É justamente educando. Essa é a nossa missão. Perfeito. Elias. Oi, boa noite, professor Jair. Parabéns pela palestra. Meu nome é Elias, eu sou médico oncologista, sou presidente da cooperativa do Instituto Mário Pena, a Oncoop. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como que o senhor vê, enfim, o capitalismo dentro da evolução da ciência atualmente? Eu digo isso no seguinte sentido, que a produção do conhecimento está muito em torno da indústria farmacêutica, né? Então, a gente está caminhando também por esse lado, por um caminho da inviabilidade, né? Que as drogas são cada vez mais caras, o acesso é cada vez mais difícil. Como é que você tem essa visão assim, da evolução da ciência dentro desse modelo capitalista? Assim, né? Eu gostaria de ouvir sua opinião. É uma especialidade que isso é muito mais forte, né, Elias? A indústria farmacêutica e a oncologia, uma depende intrinsecamente da outra, mas você vê que mesmo do ponto de vista dessa construção do humano, como que eles promovem também o bem. Uma vez perguntaram para o maior ladrão de banco americano, por que é que você rouba banco? Ele falou assim, porque lá que tem dinheiro. A indústria, de um modo geral, ela vai buscar o lucro. Você não vai tirar isso da indústria. O que nós precisamos criar, e aí é construção, mais uma vez, dentro desse conceito que você precisa criar a equidade, a justiça social, isso são conceitos dessa construção do que a gente chama de construção do humano. Né? Você tem que lutar com o capitalismo, não para ele desaparecer, não para tirar essa gana de ganhar o dinheiro, não é para isso, porque ele traz vantagens. Por que é que nós, em um ano, criamos uma vacina para uma doença que a gente jamais conhecia, a gente nem conhecia? Primeiro, porque não saiu do nada. Inclusive, na bancada de pesquisas da sua área, que é a oncologia, muita coisa foi transformada, né, para a infectologia. Os bancos, né, de pesquisa apenas mudaram lá os pratinhos, né, e nós ganhamos com isso uma vacina em um ano. Isso é uma coisa extraordinária que só é possível por causa de investimento, por causa de infraestrutura. Então, ele é bem-vindo. E a busca pelo lucro ela não tem que ser amaldiçoada. O que tem que ser amaldiçoado? Você não pode conviver com esse lucro extraordinário de bilhões de pessoas em redomas, em condomínios, com a miséria ao seu entorno. Por quê? Porque isso não é sustentável e isso está indo contra a nossa construção humana. Então, não é demonizar
a indústria farmacêutica por ela buscar o lucro, e em cima dessa busca prática, investir bilhões de dinheiro e querer o retorno. É disponibilizar. Existe na sua área um conflito ético muito grande, que às vezes drogas, né, que estão ali próximos da cura de alguns tipos de câncer, elas não são viáveis se distribuídas, não é? Existe esse conflito ético, né? É essas questões que a gente tem que ir resolvendo. Como que você distribui, né, a riqueza que você cria, mantém e busca? Não vejo nada de errado em buscar a riqueza, mas a gente precisa incluir na nossa agenda e na agenda das pessoas que a gente quer apoiar, que eles tenham um compromisso com o combate às desigualdades e a distribuição dessa riqueza, que é um grande desafio da humanidade, é esse. Da construção do humano, é esse. Obrigado, professor. Mais alguém gostaria de manifestar? Professor, sem palavras para agradecer, né, essa noite memorável. Né? Alexia? Eu queria lembrar uma coisa da ciência também. Tem agora, atualmente, é monge também. Tem um geneticista que trabalhou com o Prêmio Nobel na França, no Instituto Pasteur, e ele foi considerado, ele foi examinado por neurocirurgiões, foi eleito o homem mais feliz do mundo. E ele conseguiu mostrar essa felicidade nos exames, quando ele concentrou na meditação, meditação com a compaixão. Nas outras meditações, ninguém nunca tinha visto os neurocirurgiões, nos exames, esse resultado. Ele chama Mathieu Ricard. Então, ele faz trabalhos voluntários, a mãe dele é artista famosíssima, o pai é filósofo, e ele faz trabalhos voluntários, ele é muito feliz de verdade. E ele fala sempre, nós podemos educar o altruísmo, nós podemos educar a compaixão. Então, eu queria lembrar disso, né, que a empatia é um aspecto importante, mas a gente precisa pensar na compaixão. Então, isso já está sendo feito. Tanto que o mestre dele é o Dalai Lama, que é meu mestre também. Ele está pedindo para as pessoas meditarem e para os profissionais entrarem nessa área para desvincular a meditação da religião, porque a meditação é um aspecto humano nosso, que a gente precisa desenvolver. Então, nós podemos ensinar os bebês, as crianças, os adolescentes, os adultos e os experientes a compaixão. Então, isso é uma coisa que eu queria que a gente pudesse também continuar pensando sobre isso. Evoluir da empatia, que é necessário, mas não estou falando de empatia, um pouco mais. Está dentro de nós para desenvolver. Obrigada, Alex. Gabriel? Gabriel, está fechado o seu áudio. Obrigado, Kátia, obrigado, professor Jair, obrigado, FENCOM, por ter nos dado essa oportunidade de ouvir essa preciosidade. Mas dividir com vocês que eu fui apresentado ao professor Jair, sem a presença dele, pelo professor Pedro Raso. E o professor, muito antes de eu estar com o Jair, já me falava dessa figura. E aí, um belo dia, eu, como diretor da Associação Médica, fomos no mesmo carro para uma cidade próxima aqui, onde o professor Jair ia fazer uma palestra de abertura do evento, num congresso local. E durante essa viagem ocorreu um fato assim, muito inusitado, que o motorista, enquanto nós conversávamos e a conversa rolava solta, o motorista, de repente, se deparou com um caminhão que vinha em nossa direção. E quase tivemos um acidente, né, professor Jair? E aí, o professor... grande medo, e você falando sem parar,
conversando com o motorista como se nada tivesse acontecendo. Você conhece aquela estrada, e eu vendo vocês lá, feito uns malucos conversando, aquela estrada maluca. Eu falei, não vamos chegar vivo, não, vocês estão Aí o professor Jair vai para a palestra, nós chegamos praticamente no horário da abertura, e ele abre a palestra dele, que a palestra era sobre a interseção entre as artes e a medicina, tal, e o teatro e a medicina, e ele abre falando sobre esse fato inusitado aí de quase termos tido esse acidente na estrada. Mas, assim, agradecer por tudo, além dessa palestra de hoje, por todo exemplo que o senhor nos traz no dia a dia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer rever. Obrigada. Professor, o senhor gostaria de manifestar mais alguma coisa para parte da plateia? Sim, eu gostaria de agradecer a atenção e principalmente o convite, Kátia. Confesso para você que foi, desde o seu convite, eu fiquei trabalhando nessa palestra, porque esse é um assunto que só tem começo, não tem fim. Então, é apaixonante, são duas áreas que eu gosto muito, que e estudar para fazer essa palestra foi para mim muito prazeroso e eu queria te agradecer por isso. Professor, para mim foi uma honra, porque quando nós pensamos nesse tema, por tudo que nós passamos, e você realmente, não só como um grande neurocirurgião, né, um doutor, um cientista, mas esse lado humano, você captou o que era nossa angústia naquele momento, né? Então, eu não tenho realmente palavras para agradecer e tenho certeza que eu acho que o dia de hoje vai ficar na memória de todos nós aqui presentes. Muito obrigada a você e muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Jair. Boa noite. Obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.